Nós vamos abrir o nosso programa da nossa série, O Propósito da Fé. Será uma série de ministrações onde nós vamos trazer ferramentas, informações, instruções para que você possa vencer, que você possa olhar lá fora e poder encarar o dia a dia. E isso vai poder potencializar você vai poder esticar, você vai poder alargar, você vai poder romper naquilo que você precisa. Eu sou o Tolentino, eu sou treinador de pessoas através da palavra de Deus. Nós instruímos aquilo que Deus já fez na vida do homem, ensinando ao homem que ele possa extrair da palavra de Deus, pela fé, todo o recurso, tudo aquilo que ele precisa para poder avançar no casamento, nos seus negócios, nos seus sonhos, nos seus propósitos, aquilo que foi estabelecido no seu coração. Deus, ele tem grandes propósitos, Deus tem grandeza para a nossa vida, e nesses programas a qual nós estaremos aqui trazendo instruções, direções, palavras de poder, palavras de autoridade, direções, alegria do seu coração, isso vai te potencializar. Nós temos as nossas redes sociais, você pode me seguir, Altair Tolentino, no Instagram, e no nosso canal de YouTube, @Altair Negócios. Então, a partir de agora, nós vamos estar ouvindo um pouco sobre o propósito da fé. A fé, ela é uma ferramenta poderosa. A fé foi algo que Deus plantou no nosso coração, porque a fé, ela pertence a Deus. Deus é que derramou essa porção de fé no nosso coração. Eu queria já, de antemão, compartilhar com vocês um texto, extrair desse texto algumas verdades, que será instrução, que será alimento para a sua vida. Está lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 12, nós vamos ler, no versículo 12, diz assim: pois, com efeito, quando deveis ser mestres, entendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidades de alguém que ensine você de novo quais são os princípios elementares dos oráculos, quer dizer, da vontade de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha o que o apóstolo ele escreve aos hebreus, um povo que estava sendo contaminado, depois deles conhecer o amor de Deus, depois deles conhecer uma vida em Deus, eles estavam sendo assediados pelo aquilo que as religiões, aquilo que diziam lá fora, estavam roubando, a vida de Deus na vida deles. Então parecia que esses cristãos, esses homens, eles estavam estacionados espiritualmente, eles estavam paralisados, inertes, eles não tinham a condição mais de poder observar aquilo a qual Deus havia feito na vida deles através de Jesus Cristo. Quantos já teriam para ter avançado, quantos eles já teriam que ter crescido, quantos eles já teriam que estar em outro patamar, ainda estavam para aprender ainda o beabá da fé cristã. O apóstolo está dizendo aqui no livro dos Hebreus que eles ainda não passaram do beabá cristão. Eles precisavam ser instruídos novamente, porque eles não tinham crescido espiritualmente. E quando nós não crescemos espiritualmente, é um fator perigoso, porque nada acontece no físico sem antes passar no espiritual. O espiritual, ele coordena toda a nossa vida. Nós somos construídos pelo Espírito. Deus, quando ele nos formou pelo Espírito, ele soprou sobre nós um espírito de vida, e nós nos tornamos uma alma vivente. É muito interessante, observe para você ver, no versículo A, o apóstolo diz aqui, pois com efeito, quando deveis ser mestres, professor, ensinar pessoas que frequentaram reunião, pessoas que ouviram das verdades, estavam ali como meninos, estavam ali como que não tivessem aprendido aquilo que ouviram, aquilo que viram, teriam que voltar novamente e trazer novamente as instruções. Quer dizer,
sendo que eles teriam que ser êximos como mestres, já podendo ensinar outras pessoas, já podendo estar instruindo outras pessoas, para que outras pessoas pudessem crescer. O autor dos Hebreus está dizendo que ele teria que voltar lá novamente e ensinar novamente aquelas pessoas quais são os oráculos de Deus, qual é a vontade de Deus para a vida deles. É muito interessante que a gente observa que as pessoas, muitas vezes, elas estão perdidas, elas estão tateando, elas não sabem quais as tomadas de decisões. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos dá toda a direção, ela nos dá toda a capacidade para que nós possamos vencer. E eles, então, estavam agindo como criança, sendo que já era para ser adultos, ainda estavam vivendo como crianças. Olha no versículo, na parte B. Vós tornardes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Quer dizer, uma criança, ela tem que tomar leite, ela não pode comer alimento sólido. Aqueles homens, eles estavam como criança, eles estavam ainda no beabá, eles não cresceram, eles não passaram de ano, eles foram repetentes. E a instrução era: vou ter que voltar lá novamente, vou ter que trazer novamente as instruções para que vocês possam passar de nível. O autor dos Hebreus está dizendo: olha, vocês não têm como experimentar as coisas maiores, por quê? Vocês ainda não passaram do beabá de Deus, vocês ainda não passaram da fé cristã, da base da fé cristã, porque a base da fé cristã é que vai te dar estrutura para você alcançar coisas grandes, para você enxergar tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, para você ter uma vida de vitória, para você ser um vencedor. E quando nós olhamos o apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo, então, ele vai trazer uma consideração que é um dos versículos, é um dos compêndios, é um versículo compêndio do Evangelho, daquilo que é a base da fé cristã. Então, Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz aqui: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo aqui? Que Paulo, ele não perde tempo. Paulo, ele avança, ele recebe tudo aquilo que o Evangelho tem para a vida dele, porque o Evangelho é a totalidade de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para operar na nossa vida. O Evangelho, a palavra salvação, é resgate. O Evangelho, ele veio, nos tirou de uma posição e nos colocou em outra posição. Estávamos mortos dos nossos delitos, dos nossos pecados, mas aprove a Deus, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Quando nós olhamos aqueles cristãos, aqueles homens, aquelas mulheres, eles estavam inertes, como se não tivessem recebido o poder de Deus, aquilo que Deus queria para a vida deles. Então, Paulo está dizendo aqui que nós somos cartas vivas. As boas novas de Deus, ela nos capacita, elas liberam sobre nós poder, e o poder do Evangelho, ele nos habilita para nós conquistarmos tudo aquilo que nós precisamos. O poder do Evangelho é como um dunamis, uma bomba que vem na nossa vida e explode tudo que está fora do lugar, e ele vai construir na nossa vida, vai restaurando a nossa vida, e através da fé, nós começamos a entender a grandeza que Deus quer fazer na nossa vida. Aí nós começamos a enxergar uma vida de prosperidade, nós começamos a enxergar uma vida de restauração, nós começamos a enxergar uma cura, nós conseguimos olhar para os nossos sonhos e ter clareza naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então a palavra salvação, que é o Evangelho, é um conjunto de benefícios para a nossa vida. Quando você entende essa verdade, você não recebeu qualquer coisa, você recebeu o poder de Deus, você recebeu a habilidade de Deus para você operar naquilo que você precisa operar. O diabo, ele já tem um decreto dele, ele já é derrotado. Até os final dos tempos, ele não tem poder nenhum. Nos final dos tempos, ele já tem um local dele exato para ele ficar. Ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele é o menor problema na nossa vida. Quando nós entendemos o poder da palavra de Deus, o poder
do Evangelho. E nessa aula, nessa instrução, eu quero levar você a entender um pouquinho sobre o poder da fé, sobre o propósito da fé, como nós podemos operar com a fé e, através da fé, nós tirarmos benefícios para nós aplicarmos em todas as áreas da nossa vida. Então, o livro dos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, na edição Almeida, revisada, corrigida, diz assim: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Nessa tradução está dizendo que a fé é um firme fundamento. A palavra firme fundamento no hebraico é o maná, no hebraico. No grego é pitz. Quer dizer, a fé é um firme fundamento. Na versão Almeida, revisada, atualizada, ela vai dizer aqui: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. A palavra certeza no grego é upostase, aquilo que tem um fundamento, aquilo que é firme. As duas traduções, elas nos dão a mesma qualificação, um firme fundamento. A fé é um firme fundamento. O que quer dizer? A fé é uma ferramenta poderosa para nós enxergarmos aonde nós podemos nos localizar em Deus. É através da fé que nós enxergamos onde nós estamos em Deus. Qual é a nossa posição em Deus? Então, o autor está dizendo que a fé é um fundamento que fora lançado os alicerces. A fé, ela subsidia toda a fundação, todo o alicerce, que firma toda a nossa estrutura que não se abala. Então, a fé, ela é um firmamento aonde se torna um alicerce que ela não se abala. Ela é firme, ela é robusta. Nada abala os fundamentos da fé, porque ela é construída sobre um firme fundamento. Então, quando nós aplicamos essa fé dentro de nós, vira um alicerce de uma fé cristã. Quando nós entendemos os oráculos de Deus, a vontade de Deus, nós plantamos em nosso coração para que jamais sejamos abalados por coisa alguma. Então, a fé é uma base. É uma base que é um fundamento que se lança os pilares, as estruturas. Então, quando nós recebemos a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos a fé no nosso espírito, no nosso coração, e esta palavra, ela se torna uma base, uma estrutura, um firme fundamento no nosso coração. E essa estrutura, ela tem os seus alicerces sólidos, que é inabalável. Você está me entendendo? Quando você pega a palavra de Deus, o firme fundamento, e estabelece por dentro, ela vira um firme fundamento. Algo que jamais pode se abalar. Esse é o princípio da fé. Isso é a realidade daquilo que o autor está dizendo. A fé é esta garantia que nós temos por dentro, um firme fundamento que não se abala. Pode ter circunstâncias difíceis, pode ter ventos. Por exemplo, há 1 ano e 6 meses atrás, eu fui transplantado na medula. Eu tive um câncer de sangue, mas em momento algum eu fui abalado. Por quê? Porque eu estava firmado. Dentro de mim existia alicerces, existia fundamento. E esses fundamentos, eles foram suficientes para poder manter toda a minha estrutura. E para isso nós precisamos de conhecer essa verdade. Porque a fé, ela é como uma pavimentação para a gente viver. A fé é como um asfalto, onde você vai passando, e você vai pisando, e você vai tocando,
E ali você vê que está firme. A fé, ela faz isso em nós. Ela abre o nosso entendimento e nós passamos a enxergar aquilo que nós temos que fazer com o conhecimento de saber que por dentro existe um fundamento. Agora, para a gente entender sobre esse fundamento, o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, e ele vai dizer que porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, a qual é Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos o Evangelho, nós pegamos a pessoa de Jesus e nós lançamos esse fundamento por dentro, acabou. Nós estamos estruturados para poder enxergar tudo aquilo que nós precisamos fazer. A fé em Cristo, que é o fundamento, ela nos dá essa estrutura. O fundamento fundido no nosso espírito, no nosso coração. E através desse entendimento, nós vamos desfrutar a vida de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O seu fundamento, a sua vida, o seu fundamento. Você não consegue separar, porque ela vem em nós, ela sedimenta em nós e cria uma estrutura, um alicerce que é inabalável, que é a palavra de Deus, que é Cristo. Não se pode colocar outro fundamento a não ser Cristo. E Paulo ainda continua dizendo, em 2 Coríntios 4,18, ele diz aqui, não atentando-nos nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós não entendemos essas coisas através da nossa mente, através da nossa carne. Nós entendemos essas coisas através do Espírito. Ele vai dizer em Hebreus 12:2 que olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Quer dizer, nós não podemos entender essas coisas nos âmbitos naturais. A fé é uma pavimentação que ela te capacita a dar um passo, outro passo, sem entender e enxergar o que vai acontecer. Ela nos dá esta capacidade, porque a fé é uma lei de Deus. E a lei de Deus é algo que foi determinado e não se quebra. O que Deus fez, o que Deus diz, é uma verdade e pronto. E acabou. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, era a lei das obras. As pessoas eram justificadas pelo aquilo que elas faziam. Elas eram recompensadas pelo aquilo que elas faziam. Mas quando nós olhamos para a nova aliança, nós podemos entender que agora é pela lei da fé, é pelo aquilo que nós cremos, não é pelo aquilo que nós fazemos. Na antiga aliança, você tinha que fazer para receber. Agora não. Agora você tem que crer para viver aquilo que você crê. Olha como que a fé ela vai abrindo o nosso entendimento, ela vai trabalhando o nosso interior, vai solidificando o nosso coração e vai nos dando a capacidade de nós enxergarmos as nossas tomadas de decisões, aquilo que nós precisamos de aplicar nos nossos negócios, nas nossas finanças, na nossa família, né? Naquilo que nós governamos, aquilo que vem das nossas mãos, aquilo que está ao nosso redor, está na nossa confiança. Então, Paulo está dizendo que a mente carnal, ela não pode operar a lei da fé. É como a lei da gravidade. Quem descobriu a gravidade foi Newton. Mas a lei da gravidade não é de Newton. A lei da gravidade é de Deus. Foi Deus que estabeleceu. E existe também a lei da fé. Quando você pega um objeto e lança ele para cima, automaticamente ele cai. Por quê? Por causa da lei. Agora, quando nós aplicamos a lei da fé, ela funciona da mesma maneira. É uma lei de Deus. Quando você aplica a fé, ela se cumpre porque Deus estabeleceu que vai funcionar daquela maneira. Não existe outra maneira. Então, a lei da fé de Deus opera da mesma forma, o tempo todo na vida das pessoas. Assim como a lei da gravidade opera dia após dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, a lei de Deus, a lei da fé opera da mesma forma. Só que as pessoas perdem esse entendimento. As pessoas acham que Deus, ele age um pouquinho e para.
Nós não somos um heliporto que Deus vem e vai embora. Que Deus vem, não. Deus ele é constante na nossa vida. A lei da fé, ela opera do mesmo jeito. Só que existe um detalhe. A lei da gravidade é obrigatória. Você lança, ela cai. Mas a lei da fé não. A lei da fé é opcional. É aquilo que você crê. É aquilo que você aplica. Se você crê, você aplica, você recebe. Se você não crê, você não recebe. Você não vive pelaquilo que Deus diz a seu respeito. E por causa disso, nós observamos muitas pessoas que não têm os seus sonhos cumpridos. Não avança, entra ano e sai ano, e as suas vidas não mudam. Por quê? Porque vive uma vida natural, uma vida gravitacional. Joga para cima e cai, joga para cima e cai. Mas quando nós aplicamos a nossa fé, o nosso entendimento naquilo que Deus diz, coisas maiores acontecem. Coisas que talvez levariam 10 anos para acontecer na sua vida, 5 anos. Quando você aplica a lei da fé, a lei de Deus, 1 ano, 6 meses, de imediato, porque a fé é, a fé não vai ser, a fé é uma ferramenta para você usar agora. Porque a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, que é o fundamento, é uma nova criação. E se é uma nova criação, ele é participante do reino de Deus, ele é participante da grandeza de Deus. Só que com a nossa mente carnal, nós não conseguimos entender, nós entendemos isso pelo Espírito, pelo aquilo que Deus fez. A nossa mente, ela vai trazer o entendimento. Mas a nossa mente, mesmo que a gente tenha que apresentar a Deus um culto racional, a fé, ela não é tão racional, ela precisa de ser trabalhada em Deus. Você tem que ter um equilíbrio diante disso, sabendo que Deus ele já fez e você, como aquele que precisa alcançar, você vai operar com a lei da fé. Olha o que Hebreus 11:3 diz. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Quer dizer, Deus trouxe aquilo que não existia para existir. O poder da palavra. O poder do fundamento. O fundamento é essa estrutura, é essa base. Os mundos foram formados através do fundamento. E não pode colocar outro fundamento, que é a fé que habita em nós, não pode colocar outro fundamento. Porque tudo que Deus criou foi através deste fundamento. E Deus continua operando da mesma forma nos dias atuais, a mesma metodologia. Deus ele não mudou. Olha como que Deus criou todas as coisas. João 1, de 1 a 3, diz assim: no princípio era o fundamento, que é a palavra. O fundamento estava com Deus. Estava com Deus o fundamento. Era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem esse fundamento, nada do que se foi feito se fez. Todas as coisas foram criadas através deste fundamento. O fundamento é o poder da criação de Deus. Quando nós entendemos o poder desse fundamento, ele passa a ser a função de Deus dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. Então, a fé é a prova daquilo que você não vê. A fé é a grandeza de Deus. É você viver como se já tivesse tudo aquilo que o seu coração busca. Porque o firmamento, ele vai te capacitar. Muito interessante quando nós olhamos para Deus. Deus, quando ele foi criar o mundo, ele viu pelos olhos da fé. Se você for ver a criação, então o mundo veio a existir. Todas as coisas veio a existir. Por quê? Porque Deus, ele viu o que ele sonhou, todas as coisas. Então o que ele diz? Haja luz. Existia escuridão e ele disse, haja luz. Quando viu as trevas dissipou, porque Deus falou aquilo que ele desejava. Tudo que Deus faz é pelo aquilo que ele estabeleceu através da sua palavra. Então essa foi a declaração a respeito da vontade de Deus. Haja luz e houve luz. A sua palavra
era a sua vontade. Ela era transmitida por poder, pois aquilo que ele cria, ele dizia. E aquilo que ele falava era como uma força espiritual, algo do poder de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8 diz que nós receberíamos poder, uma força espiritual, para nós sermos testemunha de Deus, para nós operarmos em Deus naquilo que nós precisamos. Então, desde então, Deus sempre trabalhou pelo poder da sua palavra, através do fundamento. Então, a fé é a capacidade de Deus liberar as suas palavras. É a capacidade de Deus que Ele implantou no nosso coração. Ele pegou esse fundamento e estabeleceu no nosso coração como uma força espiritual, inabalável, sólida, alicerçada, que você pode operar em todas as circunstâncias através deste poder. Então, Deus ele liberou isso no nosso coração. Então, no princípio, quando Deus criou todas as coisas, Ele disse, haja, ouve aquilo que Ele diz. Ele operou naquilo que Ele havia estabelecido. Então, o Espírito de Deus, Ele operou naquilo que a palavra foi liberada. A palavra foi liberada, o Espírito estava ali, e o Espírito começou a mover de acordo com aquilo que a palavra havia dito. Deus trouxe à existência aquilo que Ele estabeleceu através da sua palavra, através do seu fundamento. Então a palavra de Deus ela é o poder criativo da existência. A palavra é o fundamento. O fundamento habita no nosso espírito. O fundamento ele é inabalável. Tudo que você libera, alinhado com o fundamento, vai acontecer. Olha o poder que nós carregamos. Quando nós colocamos essa verdade no nosso coração, no nosso espírito, formando essa verdade através da nossa língua, falando, e os nossos lábios abrindo a expressão daquilo que nós proferimos, como uma força espiritual, libera a capacidade que Deus implantou em nós, de poder operar naquilo que nós precisamos. Deus disse, haja luz e houve luz. Esse poder habita em nós. Então, quando nós entendemos esse método de Deus, nós começamos a operar naquilo que nós precisamos. Por isso, pessoas que não entendem algumas verdades, trabalham anos e anos, levam anos e anos para mudar a sua vida, sendo que a palavra está diante de ti, na tua boca e no teu coração. Tudo aquilo que você diz vai acontecer. Olha para você ver o método de Deus, como Deus ele trabalhou na vida de Josué. Deus disse para ele, Josué capítulo 1, versículo 8, Josué já vivia uma depressão, um problema sério de identidade, seu líder havia partido. Então Deus disse para Josué, disse assim, Josué, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Fazer, quer dizer, a palavra, se ele colocar a palavra no coração dele, no espírito dele, tudo que está escrito. Então Deus falou com ele, então você vai fazer prosperar os seus caminhos. Não é Deus que vai fazer, é Ele que vai fazer, porque é uma lei de Deus. Quando nós aplicamos a lei de Deus, vai acontecer, e farás prosperar o teu caminho, e bem serás, e tu serás bem sucedido. A boca fala, o coração está cheio. Quando você tem um firmamento, quando você tem a verdade por dentro, quando você externa essa verdade, ela constrói as verdades daquilo que você precisa. Você olha as circunstâncias e as verdades que estão diante de você, no seu interior, crendo por dentro e declarando com a sua boca, e essas verdades elas se tornam realidades. Deus diz a Josué, coloca a minha palavra na sua boca e se tornará próspero. A minha palavra vai trazer tudo aquilo que
você precisa. Em outras palavras, para a gente entender a fé, Deus estava dizendo para Josué: o meu fundamento que está dentro de você, quando você liberar esse fundamento, vai trazer tudo que você precisa. Vai trazer toda a riqueza que eu criei para você. Vai trazer todo o recurso que eu desenvolvi para você. As suas palavras afetam mais do que qualquer outra coisa. Tudo que você diz afeta, move, estabelece. Você é uma ferramenta poderosa quando você abre a sua boca. Tudo que você cria na parte de fora, ela sai de dentro do seu interior. Tem pessoas que criam circunstâncias difíceis, tem pessoas que não criam nada, tem pessoas que fazem coisas grandes, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. E quando o coração está cheio de verdade, de fé, de conquista, de vencer, de tomar posse, os fundamentos, a estrutura, o alicerce, ele vai pular para fora. E ele vai construir todas as verdades que você tem estabelecido. Quando nós olhamos para a criação do homem, em relação a isso, Deus, quando ele criou o homem, ele fez o homem com 4 ouvidos. 2 ouvidos externos e 2 ouvidos internos. Os ouvidos internos, ele é alimentado pela nossa voz, pelo aquilo que nós falamos. E quando nós falamos, ele alimenta diretamente o nosso espírito, o espírito humano, que é referido como coração. Tudo que nós falamos, ele opera, primeira coisa, dentro da gente. Quando você fala algo desalinhado com aquilo que Deus disse, você está afetando a sua vida. Você está desestruturando o que você é, porque as suas palavras são vida. Salomão vai dizer que as nossas palavras, elas podem matar, mas também elas podem dar vida. Então, tudo que você diz é perigoso. Você precisa de entender aquilo que você diz a respeito do seu ser, a respeito de você, a respeito daquilo que está dentro do seu fundamento, dentro do seu coração. Por quê? Porque quando você libera a palavra, os seus ouvidos internos, eles são tocados e eles são coordenados pela sua mente. A mente coordena, né, o seu cérebro coordena os seus genes, que vai coordenar a sua estrutura física, as suas emoções, os seus sentidos. Então, quando você fala desalinhado com aquilo que não é a verdade para a sua vida, você começa a desestruturar a sua vida. Quando você observa que tem empresários que têm medo, anda sensibilizado com a crise, não crê no amanhã, estão paralisados, estão estagnados. Por quê? Porque aquilo que tem saído do seu interior tem afetado a sua vida. Isso se chama neurogênese. É a capacidade que você tem de produzir genes tóxicos que comandam o seu corpo físico e através do seu corpo físico ele fica abalado. Aí você perde a vida de Deus, a força, a alegria. E a fé, ela é roubada por causa disso. E muitas vezes as pessoas, elas não discernem, estão vivendo esse tipo de vida, esse tipo de linguagem. E nós temos também os 2 ouvidos externos, que nós recebemos as informações. E essas informações, elas roubam a nossa fé. Ela rouba aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que nós temos que ter aqui um filtro. Nem tudo que nós ouvimos, nem tudo que nós vemos é a sua verdade. A sua verdade é aquilo que foi fundamentado dentro do seu coração. É a base, é a sua estrutura, é aquilo que você desenhou por dentro, independente de qualquer coisa. Eu estou firme, eu não abro mão dessas verdades, ainda que aos olhos naturais, quando olhei para os olhos naturais da minha função, vou morrer? Eu não vou. Eu tenho a vida de Deus. Eu tinha a vida por dentro, e eu peguei essa vida e lancei ela por fora. E pela fé naquele que fez tudo, ele me sustentou. E caminhando, e é muito interessante o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 9, versículo 23, ele disse assim, ele disse que o homem terá tudo o que disser, se crer e não duvidar no seu coração, quer dizer, no seu espírito.
Se ele crer no que diz, isso vai acontecer. Quem disse foi Jesus. Que coisa maravilhosa. Se o homem entender os fundamentos, as verdades, tudo que ele disser vai acontecer naquilo que ele crê. Vai acontecer na vida dele. Então, pela fé, nós vivemos aquilo que nós precisamos alcançar. A fé, ela é um esteio, ela é um asfalto, aonde você vai caminhando. Por que você caminha sobre a sua fé? Porque quando você tem o conhecimento da sua fé, você não precisa nem aplicar a sua fé. Você tem o conhecimento daquilo que a fé já alcançou com você. Então você anda pelo conhecimento. Vai acontecer. Vai dar certo. Nada vai me parar. Mas como? Porque eu já sei. Porque eu já disse. O firmamento, o fundamento já me levou até onde eu preciso chegar. E eu vou viver aquilo que a fé me capacita, aquilo que a fé me fundamenta, que é Cristo, que é aquilo que Ele fez por mim. É aonde Ele me colocou. Colossenses disse que nós não há nenhuma condenação mais. Ele nos tirou do império das trevas e colocou no reino. Nós vivemos, a partir de agora, os melhores dias de Deus. É o método de Deus falar. Tinha trevas e Ele diz, luz. E houve luz. Como você vai aplicar isso nos seus negócios? Bancarrota? Vou vencer. Vou dar a volta. Vou mudar a minha história. Jesus tinha uma grande fé. Por quê? Porque ele ouvia tudo aquilo que o Pai dizia. Ele andava pelo esse fundamento. Deus falava e ele operava. Ele cria em tudo aquilo que Deus disse. Ao ponto do apóstolo Paulo diz assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer, Cristo sustentou ele em todas as coisas. Porque ele cria naquilo que a palavra dizia. Olha o que Romanos 10, 17 diz. Fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quer dizer, a fé é Deus que coloca no nosso coração. Como é que nós alcançamos a fé? Conhecendo a Deus. Desenvolvendo aquilo que Deus disse a nosso respeito. E através disso, nós vamos avançando. Jesus disse que o reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino, toda a totalidade de Deus, toda a riqueza de Deus está dentro de nós. Então, você é aquilo que Deus quer ser aqui na terra, quer operar aqui na terra. Está tudo dentro de você, todas as ferramentas. E como que você vai usar? Pela fé, crendo naquilo que já foi feito por você através de Jesus Cristo. Jesus, ele é o ungido de Deus. Ele é o poder de Deus. E ele já operou em tudo aquilo que nós precisamos. Já liberou a força chamada fé, o poder espiritual que habita dentro do nosso coração. Então, o que diz Paulo vai dizer no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 32? Para a gente fechar. Paulo vai dizer que se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, quer dizer, o fundamento, a palavra, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas por causa dele? Todas outras coisas que vai dizer a palavra. Então o que nós temos que entender? Essas coisas que nós buscamos diante daquilo que Deus fez em nós, não é problema. Você vai passar como um trator, porque o fundamento, ele já estabeleceu, ele já pavimentou tudo aquilo que você precisa ser, tudo aquilo que você precisa alcançar. Eu quero agradecer você mais uma vez por estar conosco nesse programa, o propósito da fé. Nós estaremos toda segunda-feira lá no salão da Igreja Aliança Eterna, e queremos agradecer nosso pastor Elton Gomes, que nos cedeu esse espaço, o Senado aqui, de uma forma bem amorosa, e nós somos gratos a ele. Se você quiser participar ao vivo, toda segunda-feira nós vamos estar aqui, existem vagas limitadas, você pode falar conosco pelas nossas redes sociais, a gravação é ao vivo.
vagas limitadas, você pode chamar a gente nas redes sociais, né? Altair Tolentino, nosso Instagram, nosso canal do YouTube é @Altair Negócios. Deixa seu comentário, né? Curte aí, compartilha com outras pessoas. Nós estamos aqui para poder abençoar, treinar você, liberar verdades da parte de Deus, para que você possa construir essa estrutura por dentro, esse fundamento. E nada vai tirar você da visão daquilo que Deus estabeleceu, os seus sonhos, os seus negócios, o propósito que Deus tem na sua vida. Eu quero orar por você, agradecendo você pela audiência. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por cada vida, você que está aí na sua casa, no seu trabalho. Quero pedir agora que o Senhor possa alcançar o teu coração e que o Espírito Santo ele possa ministrar, abrir os olhos do seu entendimento e que você possa entender o fundamento a qual Deus estabeleceu na vida daquele crente e que esse fundamento ele possa construir na sua vida tudo que você precisa. O Espírito da verdade possa guiar você a partir de hoje em todas as suas tomadas de decisões. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Muito obrigado.